Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à unidade 1 da disciplina Estratégias de Marketing. Hoje nós vamos falar um pouco sobre segmentação de mercado, seleção de mercado-alvo e posicionamento de mercado. Vamos lá. Bom, como eu já adiantei, vocês vão aprender hoje os diferentes níveis de segmentação de mercado, como que a empresa ela divide o mercado em segmentos, quais são os requisitos para essa segmentação eficaz, como que os mercados organizacionais devem ser segmentados, como que uma empresa deve selecionar os mercados que são mais atrativos para ela. Vamos lá. Bom, para competir com mais eficácia, com eficiência, as empresas elas adotam um marketing de mercado-alvo, ou seja, elas entram em segmentos específicos, agindo, vendendo com produtos específicos para determinado tipo de público. As empresas hoje elas também precisam identificar, traçar o perfil dos grupos distintos de compradores, aqueles grupos que são diferentes nas suas necessidades, nas suas preferências. Isso se chama segmentação de mercado. Vocês estão vendo aí essa figura, que é um alarme da empresa Positron, é um alarme cor-de-rosa, e esse produto ele foi criado pensando em um segmento de mercado, que é o segmento feminino, mulheres que dirigem, mulheres que possuem carros. Todas essas características que eu mencionei para vocês significa que é um segmento de mercado. Aqui embaixo da câmera, vocês podem ver, tem um Gillette, o aparelho de barbear, que é da Gillette. Também foi feito para um segmento específico de mercado, o segmento masculino, homens que possuem barba, que preferem aparelho de barbear que seja descartável. Então esses produtos, eles foram pensados, criados para segmentos específicos de mercado. Bom, a empresa, para ela competir de forma eficaz, já falei para vocês que ela vai segmentar, que vai dividir o mercado. E aí, quando ela vai dividir o mercado, segmentar o mercado em mais nichos, as empresas vão selecionar um segmento ou até mais segmentos de interesse da empresa para poder entrar, né, que são chamados mercados-alvo. Para cada tipo de segmento, para cada segmento, para cada mercado-alvo, a empresa ela vai determinar, vai divulgar os principais benefícios que vai diferenciar os seus produtos da empresa concorrente. Isso é o posicionamento de mercado. Então, nós temos aí, dentro da identificação de segmento, nós temos primeiro a segmentação de mercado, onde a empresa divide os subgrupos. Segundo, nós temos aí a seleção de mercado-alvo, que ela vai optar, escolher entrar em um segmento que vai mais interesse da empresa. E terceiro é o posicionamento de mercado. Após a segmentação, a seleção de mercado, eu preciso posicionar o meu produto, a minha empresa dentro daquele mercado. Eu preciso fazer com que os consumidores se lembrem muito de mim e não do concorrente. Isso se chama posicionamento de mercado. Bom, vamos lá. O que que é o segmento? O que que é segmentação de mercado? Então, a segmentação significa dividir o mercado em fatias que sejam bem definidas. Aqui vocês conseguem visualizar uma figura, tem ali um povão, e depois do povão é dividido em subgrupos. Isso se chama segmento. Vamos citar o exemplo aqui dessa figura para vocês compreenderem melhor o que que é o segmento de mercado, o que que é segmentação de mercado. Eu tenho ali a massa, que é o povão, e aqui cada um desses subgrupos são pessoas, são consumidores com gostos e preferências similares. Por exemplo, esse primeiro aqui gosta da cor verde, este outro
da cor verde claro e este outro grupo da cor azul. Então, cada pessoa, cada um de nós, cada consumidor prefere algo ou alguma coisa, e aí isso a empresa reconhece, sabe, e coloca no mercado produtos específicos para esses nichos de mercado, para aquelas pessoas que possuem gostos e preferências iguais. Então, um segmento de mercado vai ser aquele grupo de clientes que vai compartilhar um conjunto semelhante, né, de necessidades e desejos. E o que o profissional de marketing faz é identificar esse número, é identificar esses consumidores, identificar esses segmentos de mercado para poder selecionar um para entrar, para selecionar um segmento, um mercado-alvo e vender os seus produtos. É isso que o profissional de marketing ele faz dentro do segmento de mercado. Mas, para a gente segmentar, nós precisamos de algumas bases para segmentação. Então, nós temos ali a segmentação de mercado e dentro dessa segmentação, a empresa pode, no caso, segmentar baseado em características. Essas características são chamadas de características geográficas, demográficas e psicográficas. Então, os pesquisadores, os profissionais de marketing, eles vão identificar esses segmentos, claro, por meio da análise dessas questões, ou seja, das respostas que os consumidores dão quando eles buscam pesquisar sobre os consumidores, quando eles buscam conhecer mais os consumidores mais de perto. E, seguindo aqui com o nosso assunto, as principais variáveis da segmentação são as geográficas, demográficas e psicográficas. Também temos aí as variáveis comportamentais, que são características da segmentação de mercado. Este quadro, depois vocês podem olhar nos slides, dá para ver. Tem um exemplo, né, uma tabela das principais variáveis da segmentação do mercado, como o autor do livro, o Philip Kotler, ele é norte-americano, então dentro deste livro, que é o nosso livro básico, nossa bibliografia básica para estudo dessa disciplina, nós utilizamos ele e vocês podem perceber que a maior parte dos exemplos são norte-americanas, tá? Mas isso daí dá para vocês pegarem como exemplos e utilizarem aqui para nossa região também. Primeira variável, primeira segmentação, primeira característica para eu dividir os meus consumidores, segmentação geográfica. A segmentação geográfica, ela vai dividir o mercado em diferentes unidades geográficas, por exemplo, nação, estado, região, cidade, bairro. O exemplo, a empresa ela pode querer atuar somente no Brasil, é a segmentação geográfica por nação. A empresa ela atua somente no sul de Minas, geográfica. A empresa ela vai vender somente em Belo Horizonte, geográfica. Não, a empresa ela atua com aquele produto X somente na cidade de São Paulo, também é a segmentação geográfica. Percebem que a segmentação geográfica ela é mais ampla, tá? Tem aqui o exemplo da Subway, eles utilizam essa variável também, uma das variáveis que a Subway utiliza para poder trabalhar com os consumidores é a segmentação geográfica. Eles escolhem ali as áreas geográficas que possuem o maior potencial de consumo para poder abrir as suas franquias, tá? O texto da Subway está lá, eh, como material complementar para vocês, depois vocês podem ler sobre o que a Subway, como ela trabalha ali a sua segmentação geográfica, ok? Aqui também eu trouxe um exemplo do Citibank. O Citibank é um banco, é um dos maiores bancos do Brasil, ele é privado e ele oferece diferentes combinações de serviços bancários dependendo das características demográficas do bairro. Por exemplo, o Citibank atua no bairro da Zona Sul da cidade de São Paulo. Sabemos que bairros da Zona Sul geralmente são os bairros que têm um poder de consumo maior.
e aí eles vão oferecer um outro tipo de serviço bancário para essas pessoas que têm um alto poder de consumo. O Citibank está na zona norte de São Paulo, no bairro, por exemplo, Aricanduva, tá, não sei aí se tem alguém de São Paulo aí. Então, a gente sabe que o bairro, ele tem as suas características, e o Citibank ele vai atuar dentro dos bairros baseado nessas características, demográficas do bairro para poder oferecer os seus serviços bancários. Isso é segmentação. Temos aí também outra variável de de segmentação, que é a demográfica, onde a segmentação demográfica, ela vai dividir o mercado consumidor por idade, tamanho da família, ciclo de vida da família, sexo feminino, masculino, a sua renda, a sua ocupação, seu grau de instrução, a sua religião, a sua raça, geração. Já já vocês vão ver um vídeo, vão assistir um vídeo sobre as gerações X, Y, geração Z, a geração Baby Boomer. Então são essas gerações que a gente ouve falar muito dentro do marketing, também faz parte da segmentação demográfica. Nacionalidade também a classe social. São características utilizadas pelas empresas para poder dividir o mercado baseado na demografia, tá? Exemplos aqui da segmentação demográfica, por exemplo, creme dental Colgate, ele tem 3 linhas de produtos voltados para as crianças. A Colgate segmentou o seu produto, o seu creme dental infantil, baseado aqui na idade, no ciclo de vida, no estágio do ciclo de vida. A Pampers também faz isso. A Procter Gamble, que é a dona da Pampers, ela vai dividir o mercado em recém-nascido, bebê menores, bebê maiores. Então, isso é segmentação e ela vai oferecer fraldas de diferentes tamanhos para essas crianças. Isso se chama segmentação. É quando a empresa se preocupa com o seu mercado consumidor e coloca no mercado produtos específicos para cada idade, no caso que nós estamos falando da Pampers. Também tem aí uma característica da segmentação demográfica, que é a fase de vida. Por exemplo, tem um recém-casado, tem casa nova, que acabou de comprar a casa, acabou de casar, a gente tem no mercado produtos específicos para esse público também. Temos aí os filhos que cuidam de pais idosos, têm produtos específicos para essa galera, isso se chama segmentação de mercado. Continuando na segmentação demográfica, sexo feminino e masculino, os homens são mais individualistas, são mais objetivos, então vocês podem entrar em qualquer mercado, vai ter produto masculino que é 1 ou 2 no máximo, né, são bem específicos, não tem aquele tanto de produto como tem para as mulheres, por exemplo, shampoo, tem para cabelo crespo, tem para cabelo liso, cabelo loiro, cabelo ruivo, cabelo preto, então é uma base infinita de produtos baseado na segmentação. Cada perfil de mulher tem um tipo e esses produtos são para esses tipos. E o homem não. O homem já é no máximo ali 2, 3 tipos de produtos e está excelente, porque a indústria, os profissionais de marketing reconhecem isso, tá. Baseado na renda também, segmentação demográfica baseado na renda. Bastante utilizada essa segmentação, essa variável, para poder vender os tipos de automóveis, roupas, os cosméticos, os serviços financeiros e até viagens. A gente encontra aí no mercado hoteleiro, no mercado de viagens, vários tipos de pacotes de todos os preços. Por quê? Baseado na renda que a pessoa possui. E aí a gente tem também dentro da segmentação demográfica a variável das gerações. As gerações, conforme eu tinha falado para vocês, as pessoas tradicionais são aquelas nascidas até 1945, os baby boomers são aqueles que nasceram entre 1946 e 1964, a geração X
são as pessoas nascidas entre 65 e 76, a geração Y são os nascidos entre 77 e 94, aí depois temos a geração Z, que são entre 95 e 2009, e depois da geração Z nós temos a geração alfa, que são os nascidos após 2010, são as crianças aí. O vídeo vocês podem acessar lá nos vídeos complementares para assistirem, a explicação, né, o exemplo das gerações, e é muito legal. O mercado, os profissionais de marketing, eles sabem que essas gerações, eles têm muito, divergem muito das suas opiniões, divergem muito dos seus gostos, e por isso que cada produto é voltado especificamente para cada geração, dependendo aí do produto e da empresa também. Raça e cultura também faz parte da segmentação demográfica. É uma abordagem lá que vai reconhecer os diferentes tipos étnicos, raciais, as diferentes culturas, né. Essas culturas têm necessidades e desejos diferentes. Nós citamos aí, por exemplo, os asiáticos, os negros, os índios, os europeus, a comunidade LGBT. Então são parte aí da segmentação demográfica e faz parte da variável raça e cultura dentro da demográfica. Trouxe aqui vários exemplos para vocês de segmentação. Essa aqui é uma empresa que oferece aí, que trabalha com a segmentação demográfica por idade, roupas infantis. Essa outra aqui, eles também trabalham com a segmentação demográfica, uma empresa, né, aliás, é uma marca, Vigilantes do Peso, que trabalha com as pessoas que são preocupadas com o seu peso e são também segmentos de mercado. Aí nós temos a Renda, né, são exemplos aí de marcas bem, famosas e marcas luxuosas. A Louis Vuitton é baseado na segmentação demográfica de renda e eles só estão naqueles locais onde o poder de consumo é bem mais alto, tá. Nós temos aqui também esses táxis, eles não são no Brasil, eles são na Europa, e esses táxis cor de rosa só atendem as mulheres, os cabs woman, for woman. Então são os táxis aí cor de rosas e trabalha com a segmentação demográfica por sexo, sexo feminino. São exemplos, tá, que a gente traz. Eu gosto de mostrar para vocês como que difere uma segmentação, uma variável de outra. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a segmentação psicográfica. Psicografia é aquela ciência que utiliza a psicologia e a demografia para poder entender melhor os consumidores. Nessa segmentação psicográfica, os consumidores, eles são divididos em grupos com base em traços psicológicos, com traços de personalidade, baseados nos estilos de vida, pessoas do mesmo grupo demográfico que existem, e exibem diferentes perfis psicográficos, desculpe. Um exemplo aí que a gente pode citar para vocês, né, nesses fatores psicográficos, são aquelas pessoas preocupadas com o seu estilo de vida, que tem um estilo de vida mais saudável, que só consome produtos naturais. Aí a loja Mundo Verde, não sei se vocês já ouviram falar. É uma rede de franquias também que só trabalha com produtos naturais, e ela é baseada nessa segmentação psicográfica, estilo de vida, hábitos e atitudes saudáveis. Dentro dos fatores psicográficos, da segmentação psicográfica, nós temos aí a personalidade, estilo de vida, o comportamento da pessoa, hábitos e atitudes, benefícios desejados dos produtos, preferência e gosto da pessoa. Grupos culturais também faz parte desses fatores psicográficos, classes sociais, estilo de vida e personalidade. A Netshoes, trouxe como exemplo para vocês também, é outra empresa que trabalha com essa segmentação psicográfica, porque está voltada para o estilo de vida esportista, e tudo que é esporte eles vendem lá, roupas, tênis, né, aparelhos, equipamentos esportivos, então eles trabalham com essa segmentação. Aqui tem um exemplo
da segmentação psicográfica, eu trouxe para vocês, é a Oi TV. A Oi TV, eles têm uma vasta gama de canais, isso se chama cultura. Por exemplo, aí a gente tem o público infantil, tem o público esportista, tem o público adulto, tem aquele público que prefere só desenhos, tem aquele público que prefere só jornais, telejornais. Então, a Oi TV, ela trabalha com a segmentação psicográfica cultural, assim como a Sky TV também. Cada um desses canais aqui é um exemplo de um segmento, né, abrange um segmento de mercado. Aqui nós temos a Harley Davidson também, eu gosto de citar o exemplo da Harley, porque eles trabalham com a segmentação psicográfica, que é o estilo de vida, né, as pessoas aí que gostam do vento no rosto, da sensação de liberdade, que gostam desse tipo de moto custom, eles trabalham então a Harley com a segmentação psicográfica. Agora a gente vai falar um pouco sobre segmentação comportamental. Vamos continuar no outro vídeo sobre a segmentação comportamental.